Sempre gostei de reler a história de Sansão, bem conhecida, muitos filmes já foram feitos desta história, e sempre ela tem lições para a nossa vida. E hoje eu quero que os irmãos ouçam, acompanhem com muita atenção o que nós queremos compartilhar. Eu vou transmitir um pouquinho aqui como introdução para nós entendermos o contexto daquela época. E eu quero, usando o que aconteceu com Sansão, eu quero dar como tema renovação de oportunidade, ou Deus concedendo uma nova chance. Quem não gosta de nova chance? E eu quero crer que nesta noite haja pessoas aqui precisando de nova chance. Deus muitas vezes, Ele renova oportunidades para nós. E devemos tomar cuidado, porque nós não sabemos até quando estas oportunidades se repetem, voltam. Lá em Apocalipse, na carta àqueles cristãos da igreja de Tiatira, o Senhor Jesus Cristo, naquela carta, falando sobre uma pessoa lá daquela igreja, ele disse assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha bem, ele dá tempo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E não se arrependeu. Meus irmãos, o tempo dos juízes é um período diferente na história do povo de Israel. Os irmãos sabem muito bem que Moisés foi usado durante muitos anos para ser o líder do povo de Deus. Quando encerrou o período de Moisés, aí começou a época de Josué. Quando terminou o período de Josué, Josué faleceu. Aí que teve início o período dos juízes. Então Israel deixou de ser uma nação governada por uma pessoa separada por Deus, mas Deus passou a agir em Israel através de juízes que faziam os julgamentos, julgavam as causas do seu povo. E nós temos no livro dos juízes, e é por isso que ele tem esse nome, livro dos juízes, nós temos várias pessoas que foram usadas por Deus como juízes. A Bíblia fala de Otoniel, ele foi juiz. Fala de Débora, ela foi juíza em Israel. Fala de Gideão, ele foi juiz no tempo dos midianitas. Fala de Sansão. Então há vários que foram juízes de Israel nesta época. E nesse período dos juízes, o último juiz foi o Samuel.
Aí Deus ordenou que ele fosse ungir o primeiro rei. Aí começou o período dos reis de Israel. Nesta época dos juízes, muitos inimigos de Israel maltrataram aquela nação. A palavra de Deus nos fala dos cananeus, fala dos ferezeus, fala dos moabitas, dos midianitas, e na época do Sansão foram os filisteus. Então vários povos que maltrataram, subjugaram os hebreus, o povo do Senhor. E meus irmãos, o texto que nós lemos, aí no capítulo 13 de Juízes, já traz esse título, o nascimento de Sansão. Aquela mulher, ela era estéril e recebeu a visita de um anjo especial. Os irmãos notam aí que é um anjo com A maiúsculo, não era um anjo qualquer. Recebeu a visita, na minha interpretação, do Senhor Jesus Cristo. Foi quando ela tomou conhecimento de que seria mãe de uma pessoa muito especial. Muito especial porque diz a Bíblia que ele seria nazireu. Nazireu. Meus irmãos, comecemos o nosso assunto, a nossa mensagem. Nazireu era alguém consagrado ao Senhor Deus. Isso aqui é de fundamental importância para a mensagem desta noite. Era alguém consagrado a Deus. E quando nós começamos a estudar na Bíblia, e não vamos ler agora, mas lá no livro de Números, na época de Moisés, Deus deu a lei que orientava o nazireado, a vida dos nazireus. Lá em Números nós temos os regulamentos, como é que ele precisava viver, todo o seu estilo de vida está ali registrado. E este juiz seria nazireu. Isto me chama muito a atenção, porque os demais juízes não foram. Esse seria alguém muito especial para o Senhor nosso Deus. Gravemos que nazireu era um consagrado a Deus. Era uma pessoa separada para Deus. Deus olhava um nazireu com um olhar diferente, uma atenção toda especial. E 3 coisas eram importantíssimas para um nazireu. Notem bem, a primeira delas, o nazireu não podia beber vinho, não podia beber bebida alcoólica. Era proibido a ele beber, porque a bebida alcoólica, normalmente, ela provocava prazer, provocava alegrias. E o nazireu precisava ter Deus como o único que poderia lhe trazer alegria e prazer ao coração. A própria palavra de Deus diz assim, que o seu prazer está na lei do Senhor. Olha bem, na Bíblia Sagrada. Não era em qualquer outro recurso artificial.
ele não poderia de forma alguma ingerir bebida alcoólica. Outra coisa, o nazireu, ele não podia cortar os seus cabelos. Fala de passar a navalha na cabeça. Ele não podia. O cabelo tinha que crescer naturalmente, não poderia haver corte. E eu acho interessante que os estudiosos, eles concluem nesse particular, que os cabelos de um nazireu eram sinal visível da sua chamada. Ele era uma pessoa chamada por Deus e demonstrava submissão a Deus. Ele estava em obediência ao Senhor. Em obediência. Vão gravando isto porque é importante para a continuidade da mensagem. Os cabelos longos de um nazireu, eles demonstravam submissão ao Senhor, obediência incondicional. E em terceiro lugar, o nazireu não podia tocar em nenhum cadáver, em nenhum morto. Quando foi colocada também esta ordem para que ele não tocasse, o nazireu não podia tocar em morto. Dizem os estudiosos que era uma prova de rejeição de tudo que estivesse impregnado com a morte. Se ele tocasse num cadáver, ele estava tocando em morte, e a morte sempre foi inimiga de Deus. A Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela sempre foi inimiga do Senhor nosso Deus. Agora, prezados irmãos e amigos, neste término do primeiro ponto que nós estamos abordando, eu quero que todos nós entendamos, aceitemos de coração que todos quantos foram regenerados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, se tornaram filhos e filhas do Senhor nosso Deus, são consagrados ao Senhor. Deu para ligar aí? Sobre o nazireu, que era um consagrado, e agora, nesta nossa época, na nova aliança, aqueles que passam pela experiência com o Senhor Jesus Cristo, são consagrados, são separados, são santificados ao Senhor nosso Deus. Deus disse a Jeremias: antes mesmo que saísses da madre, te consagrei. É formidável esta declaração. Antes mesmo que saísses da madre, te consagrei. Eu olho para a minha vida e tomo para mim estas palavras: Deus me consagrou para Ele. Deus consagrou cada um redimido para Ele mesmo, para ser propriedade exclusiva dEle. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero lembrar que o inimigo da nossa alma, ele quer quebrar consagrações. Olhem bem, nós vimos o nazireu lá, Sansão, vimos as ordens do Senhor a respeito dele como um consagrado. Agora, passando para essa segunda verdade, eu estou dizendo aos irmãos que o nosso inimigo tem como objetivo ver a nossa consagração partida, quebrada, destruída. Esse é o prazer do nosso inimigo. E meus irmãos,
a fonte, a origem da nossa força espiritual é o Espírito Santo. E qualquer desvio do Espírito, qualquer entristecimento ao Espírito Santo, esta consagração fica prejudicada. Observem bem, o nazireu, no caso Sansão, ele não podia beber vinho, beber bebida alcoólica. Eu não vou pedir para ler aí, mas podem ver em casa depois. Ele não podia beber vinho, mas nós encontramos na história de Sansão que ele estava sempre por perto de vinhas. Eu fiquei pensando nisto. As parreiras ele estava sempre passando perto das parreiras. Era proibido, por que ele não se distanciava? Inclusive, aquela primeira união dele, conjugal, diz a Bíblia que ele estava nas vinhas. Não fala que ele estava bebendo, mas o que ele estava fazendo perto de vinhas? Se ele não podia beber. Era a ordem do Senhor nosso Deus. E também, meus irmãos, ele não podia tocar em cadáver. Mas certo dia, ele matou um leão, e depois de algum tempo, ele passou lá por perto, e naquele esqueleto do leão, as abelhas estavam lá fazendo mel. E ele tirou o mel daquele cadáver. Era proibido ele tocar em cadáver. Ele se aproximou e tocou. Estão vendo aí a sutileza do maligno em desviar a atenção do Deus Todo-Poderoso para que a consagração sofra, a consagração se quebre. Eu fico pensando nesses detalhes aqui, essas coisas que levaram o Sansão ao enfraquecimento, até depois perdeu os seus cabelos. Levaram Sansão ao enfraquecimento, todos os descuidos. E eu fico pensando naquilo que diz Pedro, quando ele fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo estava ao derredor de Sansão. O diabo está ao meu derredor. Ele está ao derredor de cada um redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está ao derredor para prejudicar, para macular a consagração, a separação, a santificação, a vida diferente para a qual o Senhor Deus nos chamou. Mas agora, prezados, neste terceiro ponto, eu só quero lembrar aos senhores que este enfraquecimento, estes descuidos de Sansão, o levaram à quebra de voto, porque era voto. Ele, como nazireu, assim que ele nasceu, ele foi sendo educado nesta maneira. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que os seus pais deram ciência a ele. Você não é uma pessoa comum. Recebemos a visita de alguém lá do céu. A sua mãe não podia ter filho, você veio, e você precisa ser criado de maneira diferente, e precisa ter consciência de que você é diferente. Meus prezados, quando houve a nossa decisão por Jesus Cristo, nós também tomamos consciência disto.
A partir de hoje, quantos choros eu já vi aqui na frente, e pessoas se rendendo aos pés de Jesus. A partir daquele momento, tomamos consciência disto. Eu não sou um qualquer, eu não sou uma qualquer. Agora eu tenho a quem responder pela minha vida. Agora eu preciso viver de acordo com a vontade dele. Os cabelos lembravam submissão, obediência, relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Agora, passem um pouquinho adiante, no capítulo 16. Juízes 16. Aqui nós temos o capítulo triste da sua história. Eu vou ler de 19 em diante, até o versículo 21. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Os irmãos que conhecem a história estão lembrados das tentativas de Dalila para que revelasse o segredo da sua força. Até que ele revelou a Dalila, Dalila comunicou aos soldados, às autoridades dos filisteus, e eles foram lá. E aconteceu isto que nós acabamos de ver. Sansão deixou de ser uma pessoa comprometida com o Senhor Deus. A partir do momento que ele se comprometeu com uma pagã, com um povo ímpio, ele deixou, quebrou a sua consagração. O maligno foi atuando, até que isto acontecesse. Perdeu seus olhos, as suas vistas. Diz o texto que eles vazaram os olhos de Sansão. Ficou completamente cego. Levaram para um lugar do moinho, onde normalmente eram animais ou escravos que ficavam amarrados ali, rodando aquela roda. E o Sansão, cego, agora submisso aos filisteus, vivia em círculo. A vida dos desobedientes é esta, uma vida em círculo. Não sai disto. Podem observar. A vida dos infiéis, das pessoas que quebram a sua consagração, estão sempre na mesma, nunca mudam. Eu vejo isso na vida de Sansão. A vida dele não era mais a mesma, mudou completamente. Agora era um homem que vinha sofrendo de todas as formas. O menor sofrimento era o físico, ter perdido as vistas, mas as humilhações. Ele que nasceu para julgar o povo de Israel, agora ele estava submisso aos adversários, aos filisteus. Deixou de honrar o Senhor Deus.
Quando nós lemos rapidamente essa história, a gente pensa que tudo se passou em algumas semanas, em alguns meses. Não, Sansão foi juiz de Israel 40 anos. 40 anos. Foi no final que tudo isso aconteceu. Eu quero dar ainda mais um tópico, encerrando esta palavra. Ele perdeu tudo. Tornou-se um vexame. Mas Deus deu-lhe uma nova chance. Esse é o tema da nossa meditação. Deus deu a Sansão uma nova chance. Observem comigo aí no capítulo 16. Eu vou ler de 23 em diante. O título aí é A Morte de Sansão. Diz assim, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão. Olha bem, eles estavam num lugar muito grande. Mandai vir Sansão, para que nos divirta. O cego, vamos trazer o cego aqui para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Pensem comigo, em nome de Jesus, nisto aqui. Todos rindo, achando engraçado o cego ali. Quem sabe batendo num lugar, tropeçando no outro, caindo, e eles estavam se divertindo com o cego. Até que o Sansão pediu ao moço que o guiava, que o levasse até as duas colunas de sustentação daquela enorme construção. E foi ali, meus prezados, que Deus deu a segunda e última chance a Sansão. Ele que havia perdido tudo, o seu relacionamento com Deus, toda a manifestação do Espírito Santo. A força não estava no seu cabelo, a força estava no Espírito Santo de Deus. O cabelo era um sinal visível da sua obediência, da sua submissão ao Todo-Poderoso. Aí no capítulo
16, observem o versículo 28. Sansão clamou ao Senhor. Agora que ele estava naquela posição, ele sabia que podia fazer todo o esforço, que não ia acontecer nada, o povo continuaria rindo dele. Mas aqui, meus prezados, ele ora a Deus: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez. Eu só peço mais esta vez. Deus que precisou separar-se dele por causa das desobediências, separar-se dele por causa das insubmissões. Agora Deus ouve e concede-lhe esta última e grande oportunidade, dele como juiz de Israel. Os filisteus que vinham massacrando Israel, porque o grande juiz que foi feito para levar o povo a vitórias e vitórias, no seu relacionamento pecaminoso, deixou de receber a unção do Senhor nosso Deus. Voltem para o capítulo 13. No capítulo 13, o versículo 25, diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Olhem bem, contra o povo filisteu. O Espírito Santo, aqui na época áurea, na época de ouro, o Espírito Santo agora estava usando Sansão, porque ele estava sob o domínio do alto céu. E, prezados irmãos, simbolicamente, este versículo 25 quer dizer que no final, lá perante todo aquele grande, enorme auditório, no final, tudo do Espírito foi restituído a Sansão. Quando ele ora dizendo: só mais esta vez, só mais esta vez, concede-me só mais esta chance, só mais esta oportunidade. Semelhante àquele pedido que Davi fez ao Senhor Deus, lá no Salmo 51, quando ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, restitui-me. Sansão estava como que dizendo: eu quero a restituição daquilo que eu possuí em outra época. Eu quero a restituição. Eu quero que tu me dês novamente, ainda que seja pela última vez. E Deus deu. Deus concedeu a ele aquela bênção, aquela posição original, foi concedida a Sansão. Meus prezados irmãos, esta história me fala profundamente ao coração. Durante a nossa vida cristã, passamos por muitos altos e baixos. Parece-me que mais baixos do que altos. Neste nosso caminhar, poderíamos dizer que há muitos acidentes de percurso. Entristecemos a Deus, Ele para de atuar na nossa vida. Vem um vazio no coração. O pecado causa este rompimento da comunhão com o alto. Mas, sempre que nos voltamos com arrependimento, Ele devolve. Ele nos faz ter novamente aquilo de outras ocasiões. Eu não sei como está a vida do meu irmão, da minha irmã, não sei como está a vida de ninguém aqui. A vida espiritual.
a vida com Deus. Mas eu quero dizer que assim como o Sansão foi lá embaixo, pagou um preço muito alto, mas depois Deus ouviu o seu clamor e lhe restituiu aquele poder, aquela força do Espírito Santo. Eu creio que Ele pode fazer o mesmo com qualquer pessoa, qualquer um de nós. Eu penso, meus prezados, que durante todo aquele tempo, que deve ter sido longo, do Sansão trabalhando para os filisteus, agora escravo cego dos filisteus, não saía daquele lugar, daquela roda, moendo ali, com aquela pedra enorme, pesadíssima. Eu creio que dia e noite havia reflexão no seu coração. Eu creio. Por que eu fui fazer isto? Por que eu fui confiar no meu próximo? Por que eu virei as costas para Deus? Por que eu barateei as coisas do céu? Por que eu desprezei a minha vida de nazireu, de consagrado? E eu creio que nessas reflexões, ele ia confessando o seu pecado, com o coração arrependido. E Deus ia tratando com ele, e o alívio ia enchendo a sua alma. Até que chegou o dia da completa, total restituição. E aquele homem, agora preparado, com o coração lavado, e eu posso afirmar, no sangue do Senhor Jesus Cristo, coração totalmente renovado, agora ele estava preparado para fazer o seu último julgamento dos filisteus, para julgar aquele povo mau. E ele julgou daquela maneira, como termina aqui toda a história de Sansão. E ele é relembrado no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 11, fala deste homem de Deus, deste meu irmão em Cristo, com quem eu estarei lá na glória eterna, no céu. Porque caiu, mas arrependeu-se, e tudo lhe foi restituído para a glória e honra do Senhor nosso Deus, para a vitória do povo de Israel.